Quantos de vocês gostariam de eliminar o que te impede de ter mais sucesso e ser muito mais próspero e feliz em todas as áreas da vida? Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? Por que algumas pessoas trabalham tanto, se esforçam, se dedicam e não conseguem prosperar financeiramente? E outras pessoas, às vezes não têm nem o ensino médio, prosperam e ficam ricas. Por quê? Por que algumas pessoas conseguem ter o corpo que gostariam e outras vivem lutando com a balança, emagrece, engorda e muitas vezes desistem? Por que algumas pessoas, alguns casais estão lutando nos seus relacionamentos? Briga, divórcio, pancadaria, traição. E outros casais conseguem ter felicidade, plenitude, um ótimo relacionamento. Por que algumas mulheres estão sofrendo com as suas escolhas dos seus relacionamentos? Por que alguns pais estão tendo problema para lidar com os seus filhos, da sua educação? A pergunta é, por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? O que está impedindo as pessoas de realizarem os seus objetivos? O que me impede? O que te impede? Porque se não tivesse nada impedindo, nós já teríamos conseguido. Isso determina os nossos resultados de vida, quanto dinheiro a gente ganha, como são os nossos relacionamentos, o nosso corpo. E as pessoas nem sabem sobre isso. E por isso que elas não conseguem mudar as suas vidas. E o que está por debaixo de todos os nossos resultados de vida chama-se crenças. As nossas crenças determinam se a gente vai ser rico ou pobre. E se for rico, se vai quebrar ou não. As nossas crenças determinam como é o nosso corpo, os nossos relacionamentos. Se a gente vai casar e se o casamento vai dar certo ou não. Até câncer vem das nossas crenças. Crença é a programação mental, um programa que nos foi inculcado, inserido de 0 a 12 anos. Principalmente de 0 a 8, através do que a gente via, ouvia e sentia dos nossos pais ou pais substitutos. Todas as experiências que a gente teve na infância, que a gente observava papai e mamãe fazendo, os comportamentos que a gente tinha, que eles tinham, o que eles diziam pra gente, tudo isso ia gravando um aprendizado no nosso cérebro. É como se fosse um CD virgem. Todos nós quando nascemos como um CD virgem. E os nossos pais ou pais substitutos, aí entra também TV, escola, ambientes, mas principalmente pais ou pais substitutos. Eles começam a gravar nesse CD através do que a gente vê, ouve e sente, a forma que a gente capta a nossa realidade externa. E nós temos bilhões de conexões neurais, onde está gravado toda a experiência que a gente teve na infância e vem tendo ao longo da vida. A pergunta é, o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais que programaram as suas crenças? Quem você acha que é? Onde você acha que é capaz de chegar? Quanto sucesso você merece? Quanto dinheiro você é capaz de ganhar? Tudo isso determinado por essas experiências. O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais relacionado a dinheiro? Você ouvia dizer assim, filho, ganhar dinheiro é fácil, você vai ganhar muito dinheiro, você é muito próspero e ajudar muitas pessoas. Ou ouvia assim, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você pensa que é fácil ter dinheiro? Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Rico não vai pro céu, rico é arrogante, desonesto, egoísta, o dinheiro é a raiz de todos os males. Você via da situação financeira? Você via prosperidade, abundância, dispensa, geladeira cheias, viagens constantes, pais investindo dinheiro? Ou você presenciou escassez, passou vontade, os pais quando conseguiam dinheiro acabavam com tudo? O que você presenciou do relacionamento conjugal dos seus pais? Era paz, amor, harmonia na maior parte do tempo? Ou na maior parte do tempo eram brigas, discussões, pancadaria, divórcio? O que os seus pais diziam para você de forma constante e repetida? Eles diziam assim, filho, você vai ser um profissional muito bem sucedido, você vai ser referência na tua área, vai liderar pessoas pelo seu exemplo, você vai ter uma casa grande, na tua casa vai habitar a paz e a luz de Deus, você vai ser completamente feliz, vai ter filhos lindos, saudáveis, você vai fazer a diferença e deixar um legado. Era isso que você ouvia de forma constante sendo repetida para você? Ou por acaso ouviu coisas do tipo assim, burro, idiota, imbecil, peste, você não para, não te aguento mais, preguiçoso, vagabundo, não tira uma nota que presta, só estuda. O que eu fiz para merecer você? Seu irmão é melhor que você. Vadia, vagabunda. Você vai ver. Você vai pagar com os teus filhos isso que você está fazendo. Ou às vezes não ouviu nada disso não. Só que o papai estava sempre ausente, distante, trabalhando demais. Ou saiu de casa quando era pequenininho, se divorciou da minha mãe e foi embora. E se o meu pai, que é o meu herói, está sempre distante, ausente, ou saiu de casa e me abandonou, quer dizer que eu não sou importante. Porque se eu fosse importante, ele tinha ficado comigo, ele tinha dado tempo de qualidade comigo. E aí depois eu cresço,
E eu não sei por que eu não consigo pôr preço no meu trabalho, me sujeito a trabalhar por qualquer coisa. Se eu sou mulher, me entrego para qualquer um. Não tem importância, não tem valor nenhum. Olha só, por que uma pessoa, ela entra numa empresa e olha para quem está no grupo, gerência, diretoria, ou começa um negócio, olha para as pessoas que são referência, e ela diz assim, é lá que eu vou chegar. Eu vou desenvolver as competências, as habilidades, atitudes, vou me relacionar com as pessoas certas, vou fazer os treinamentos corretos, e vou chegar lá e vou ganhar 20, 30, 40 mil por mês. E a pessoa sai fazendo, se desenvolvendo, buscando os caminhos e se sente capaz de fazer. E outras pessoas entram numa empresa ou começam um negócio, olha para quem está no topo e dizem assim, ai, isso não é para mim não. Eles tiveram sorte na vida, tiveram oportunidade de estudar. Eu aqui, ó, ganhando meu saláriozinho, dando para pagar as contas do mês, sobrando uma coisinha ou outra, tá bom. E a pessoa se sujeita a viver uma vida limitada, abaixo daquilo que ela poderia realizar na vida. Por quê? Por que essa diferença? Se todos nós aqui temos a mesma neurofisiologia, todos aqui temos cérebro, com as mesmas funções, andamos, chegamos e falamos. E por que algumas pessoas se sentem capazes, crescem e realizam, e outras incapazes e vivem uma vida limitada? E aí eu não tento mais, não me arrisco e vou crescendo, e vou me tornando uma pessoa insegura, cheia de medos. E as oportunidades vão surgindo na minha vida. Uma oportunidade de empreender, de começar um negócio, de me candidatar para uma vaga maior na empresa, de apresentar um projeto, e eu não pego, e eu não faço. E aí a vida vai passando, vai passando, vai passando. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu não realizei nada de grande na minha vida. Que eu não mudei a minha história. E o que é pior, não mudei a história dos meus filhos também. Tudo porque me sinto incapaz. Toda crença, tudo aquilo que a gente acredita, consciente ou inconscientemente, e a maior parte das nossas crenças, elas são inconscientes. Por quê? Porque a maioria de nós aqui não nos lembramos do que aconteceu na infância. Temos alguns flashes apenas, mas a grande parte do que aconteceu não. Só que toda a experiência da infância está gravada aqui, através das sinapses neurais, se tornaram inconscientes e vem produzindo nossos resultados de vida. Ou seja, tudo aquilo que você acredita, consciente ou inconscientemente, você já está vivendo esse resultado na tua vida. Você vai buscar, você vai atrair esse resultado para você. E ela começa a arrumar culpados para justificar como é que está a própria vida. Aí se ela não consegue crescer profissionalmente, ela coloca a culpa no chefe, que não deixa o trabalho passar, coloca a culpa na empresa, que não dá oportunidade. Meu casamento está ruim, o culpado é o traste do meu marido. Eu sou perfeita como esposa, eu cuido do meu corpo para ele, faço a comida que ele gosta, coloco uma lingerie sensual, faço o sexo sempre que ele quer. Não, o problema é ele. Não, o problema do meu casamento tá ruim é minha esposa. Eu sou perfeito como marido. Eu elogio, faço carinho, dou presente, levo para passear. E aí sai culpando, culpa Deus, o diabo, os pais, os irmãos, o chefe, o governo. Quem puder culpar, culpa. Só não percebe que a própria pessoa que está produzindo seus resultados de vida através das suas crenças. Você entendeu que as nossas crenças determinam os nossos resultados de vida? Já que as nossas crenças determinam a nossa vida, como é que eu faço para identificá-las? Entenda o seguinte, existem crenças que elas são tão profundas e inconscientes da infância que você não consegue identificá-las sem a ajuda de um profissional para isso. Sem fazer coaching, passar por psicólogo, participar de um seminário de inteligência emocional com ferramentas de coaching que vão trazer as suas crenças para o consciente e trabalhar com elas. Sem a ajuda de um profissional você não consegue fazer isso sozinho, por isso que existem esses profissionais. Agora, existem algumas crenças que você consegue identificá-las reparando no que você fala ou pensa. O que você fala ou pensa já é resultado das suas crenças. Eu trouxe alguns exemplos para você entender. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou inteligente o bastante. Tem aquela que fala assim, eu sou burro mesmo, dá risada da própria burrice. Eu não sou talentoso o suficiente, eu não consigo me organizar, eu não tenho tempo, eu não consigo falar em público, eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não sei vender. Tudo isso é crença. Eu não tenho sorte na vida, ganhar dinheiro é difícil. Entenda o que eu vou te dizer. Não tem problema você achar que ganhar dinheiro ou guardar dinheiro é difícil, não tem problema você achar isso. Sabe por quê? Porque você está certo. Você está sempre certo naquilo que você acredita. Se você acredita assim, é assim que você vive, o resultado daquilo que você acredita. Eu não tenho capacidade de aprender isso, a pessoa se bloqueia para o aprendizado. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Pessoas que sistematicamente dizem isso. Apenas filhos de ricos se tornam ricos. Essa era uma crença que eu tinha. Eu sou assim, ninguém vai mudar. Aí a pessoa vai e posta no Facebook, eu sou assim mesmo, quem quiser gostar de mim assim que goste. Aí você vai ver a vida do infeliz, não tem um amigo, arruma problema de relacionamento com todo mundo, acha que é bonito ser assim e estão destruindo a si mesmas e as outras pessoas pela inflexibilidade e arrogância delas.
Agora imagina o que as suas crenças estão fazendo com você. Imagina as crenças que você nem sabe que você tem, que são inconscientes, o que elas estão fazendo com você. O que acontece quando a gente muda as nossas crenças? Quando a gente muda os significados associados às sinapses neurais, isso começa a reverberar em todas as áreas da nossa vida. Se eu colocar um sorriso na minha face, brilho nos olhos, colocar uma postura de campeão, vencedor, confiante, começar a falar de forma entusiasmada, positiva, parar de assistir porcaria de novela, que não agrega nada, que não ensina nada de valor, parar de assistir porcaria de jornal, que só mostra desgraça, só fala de crise, começo a assistir vídeos motivacionais, participar de palestras e treinamentos, paro de andar com pessoas perdedoras e fracassadas, que só reclamam, não saem do lugar, não fazem nada para crescer, falam mal dos outros, falam mal de você, não tem nada para agregar na minha vida. Se elas tivessem algo para agregar na minha vida, elas já teriam conquistado algo para elas. Paro de andar com perdedores, fracassados, e começo a andar com pessoas bem-sucedidas, que buscam crescimento, que buscam ser pessoas melhores a cada dia, que falam bem de você, que apoiam o teu sucesso. Começo a andar com essas pessoas. Tiro a música de cor do carro, coloco música positiva, coloco audiolivros, coloco palestras para eu ficar ouvindo, começo a ler livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu passo a mudar toda a minha comunicação agora, a minha fisiologia, as pessoas com quem eu ando, os programas que eu assisto, e com essa nova comunicação, e eu passo a experimentar agora estados de alegria, felicidade, entusiasmo, foco, determinação. Como é que se comporta uma pessoa entusiasmada, feliz, determinada, focada? Quais são os comportamentos que ela tem? Positivos, ela faz acontecer, ela traz solução para os problemas, ela busca crescimento, ela enfrenta desafios. Por causa desses comportamentos que eu faço diariamente, eu vou desenvolvendo sinapses neurais e eu passo a acreditar que eu vou mudar a minha vida, que eu consigo, que eu sou capaz, que eu vou crescer, que eu vou realizar os meus sonhos, que eu vou prosperar financeiramente, que eu vou ganhar muito dinheiro e ajudar muitas pessoas, que eu vou ter saúde, que eu vou melhorar tudo na minha vida, que eu vou fazer a diferença e deixar um legado. Como será a sua vida se a partir de agora você comunicar alegria, felicidade, entusiasmo como um estilo de vida? Como serão os seus relacionamentos, os seus resultados, as crenças que você vai ter a partir disso? E a partir de agora, presta atenção, comunicar alegria, felicidade e entusiasmo é uma decisão. Você não depende da cara do teu marido, da tua esposa, do teu chefe ou da situação do governo para ser feliz. Sabe por quê? Porque ser feliz é uma decisão. Não depende de fatores externos, são fatores internos, a forma como você se comunica, a forma como você gerencia os seus pensamentos. Porque as pessoas, elas estão sofrendo financeiramente, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no emocional, em várias áreas da vida, porque elas possuem crenças limitantes que elas nem pediram para ter. A maioria delas colocadas pelos nossos pais, que também não pediram para ter. Colocados pelos pais deles, que também não pediram para ter. Só que isso vem sendo passado de geração em geração. Fora o que as novelas, os jornais e a média das pessoas colocam. O que é pior? As pessoas não precisam. Você pode mais. Mas porque você é bom, porque você é capaz. Porque você é extraordinário. E não importa onde você esteja hoje, o nível que você esteja vivendo, o fato é que você pode mais. Não importa o tamanho do seu projeto, se já está gigante. E a pergunta é, você quer mais? Eu não estou dizendo pode mais, apenas de ter mais. Mas eu estou dizendo de ser mais, de se sentir mais feliz, de se sentir mais realizado, de saber que a vida, ela pode ter muito mais significado, que você pode se sentir mais realizado, que você pode se sentir mais vivo como você talvez nunca tenha se sentido ainda. É possível isso. E esse deveria ter sido o foco da educação que nós recebemos na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, de não apenas formar pessoas capacitadas para trabalhar. Quem eu quero ser? Quem eu estou sendo para a sociedade? Todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer mais dinheiro, todo mundo quer mais felicidade, todo mundo quer viajar mais ou ter um carro melhor, uma casa melhor. Só que você vai receber, você vai ser retribuído nessa vida exatamente de acordo com aquilo que você é capaz de dar. E você só dá aquilo que você tem. Portanto, desenvolver-se pode ser a maior chave para você chegar a um próximo nível da sua vida. Porque infelizmente, gente, numa cultura onde a frase lema do brasileiro é se melhorar, estraga. Talvez muitos de vocês, eu nem sei, será que vocês estão pensando em melhorias? Porque tem pessoas que baixam as suas expectativas e diminuem muito a sua capacidade de sonhar, de melhorar, exatamente por causa dessa cultura.
Não, eu só quero comprar uma casinha, ou eu só quero trocar de carro, tá bom. Se eu conseguir ter um dinheirinho para pagar a faculdade dos meus filhos, já tá bom. Não, se eu conseguir passar naquele concurso, já tá bom. Será mesmo que com tantas capacidades, tão complexas como nós somos, seres humanos, será que Deus nos fez para ter como alvo de vida só a nossa própria sobrevivência? Mas por que algumas pessoas conseguem atingir níveis excepcionais? Será que essas pessoas nasceram com algum diferencial anormal? Que a gente chama de dom? Será que elas nasceram? Essas pessoas, elas que chegam no topo em algum nível, ou que realizam algo grandioso nessa terra, são pessoas que realmente, sim, elas têm algo anormal. Elas têm sim um dom especial. Só que o que eu entendi é que todo mundo tem. Você também tem. Você também tem algo para entregar que não é comum, não é genérico. Você não é todo mundo. Que não é simplesmente algo que qualquer um pode entregar. Você é único. Você tem peculiaridades que o torna você diferente dessa pessoa que está do seu lado. Só que a questão é, você já identificou o que quer? Você já sabe o que quer? Esse ponto, essa característica sua? Porque quando a gente não identifica, fica muito complexo. Então a gente não consegue avançar. E aí desejamos muito pouco. Desejamos menos do que poderíamos desejar. A gente deixa de desejar algumas coisas que quando éramos crianças ou adolescentes, né? Ai, quando eu crescer, eu vou fazer, meu sonho é isso. Mas aí a gente, de alguma maneira, não aprende essas estratégias que podem impelir mais resultado. Entender realmente quem é você, do que você realmente é capaz. A sua mente hoje, ela tem uma configuração, um padrão, um modelo, uma estrutura que você desenvolveu. E que essa estrutura, ela está gerando os tipos de comportamentos que você tem. Tudo que você faz, amigos. Todo comportamento que você tem, antes, previamente, há a existência de um pensamento. A pergunta é, que tipo de pensamentos são esses? Qual que é a qualidade desses pensamentos? O quanto você controla esses pensamentos? O quanto você escolhe esses pensamentos? Uma boa pergunta. De quem são esses pensamentos? Quando você escolheu aquela faculdade, quem escolheu? Foi você mesmo? Ou foi o seu pai dizendo para você escolher uma faculdade com um maior nível de empregabilidade? Aquilo que você pensa sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre riqueza, será que esses pensamentos são os melhores tipos de pensamento mesmo que você pode ter? Será que dá para pensar de uma forma melhor? Mas por que a gente sabe que dá para pensar de uma forma melhor, mas ainda assim a gente às vezes não consegue pensar diferente? E aí sabe o que a gente diz? Ah, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Então, tudo que eu e você faz é com base naquilo que a gente previamente já pensa. E eu quero dizer para vocês que existem 2 grupos de pessoas na sociedade, no mundo. Eu vou chamar o primeiro de realizadores. Realizadores são as pessoas que fazem algo, que empreendem suas vidas, que melhoram suas vidas. São as pessoas que não cresceram apenas até os seus 25 anos, mais ou menos, e ali estão mais preocupadas agora em trabalhar, cuidar da beleza, comprar algumas roupas, fazer 1 ou 2 viagens por ano e esperar a morte chegar. Os psicólogos antigos, eles identificavam que as necessidades básicas de um ser humano era a segurança, né? Alimentação e etc. Só que os psicólogos hoje, que cunharam a psicologia positiva, que é uma nova corrente da psicologia, eles identificaram que existem outras coisas que nos tornam mais plenos e felizes. Que ele chama aquilo que faz sentido na vida humana. E uma das coisas que traz sentido à sua vida e à minha vida é o crescimento, o progresso, a mudança, a melhoria. E se tratando de pessoas como vocês, que vocês estão aqui buscando nutrir a mente de vocês com algo que vai fazer uma diferença. Porque vocês não são o segundo grupo de pessoas que são os médios, para não dizer outro nome, que são as pessoas que vivem na média e que de fato vão viver na média em muitas coisas. Vão ter um relacionamento com seus filhos médio, vão ter uma vida profissional média, vão ter uma vida média. Nós, seres humanos, nós geramos uma coisa. Sabe por quê? Porque esse primeiro grupo de pessoas difere, sabe o que, do segundo? Porque o primeiro são pessoas conscientes e o outro são pessoas inconscientes. Pessoas inconscientes, que são a média, elas não questionam as coisas. Elas não perguntam aquilo que deveria perguntar. Elas não fazem perguntas certas. Elas, diante de um problema, elas falam, meu Deus do céu, puxa vida, por que vai acontecer esse problema comigo, poxa? Isso é inconsciente. Essa não é a pergunta.
A pergunta é, como que eu posso fazer disso uma oportunidade? Se você melhorar, as coisas vão melhorar. As coisas não acontecem, nós fazemos as coisas acontecer, gente. Então quando você se torna uma pessoa mais consciente da sua vida, da sua maneira de pensar, gente, quantas vezes a gente passa, se a gente não parar para pensar e ser conscientes, passa 1 ano, 2, 5, e quando vemos, vivemos 1 ano 5 vezes, porque não refletimos, porque ficamos no piloto automático, porque não somos treinados a questionar, a se perguntar, a se interiorizar. Na sua rotina, que hábitos que você tem que desenvolve a sua inteligência, tanto intelectual como emocional? Que tipo de livros você lê? Ou melhor, você lê? Que tipo de programas você assiste de TV? Qual que é a qualidade da maneira como você se alimenta, intelectualmente falando? O quanto você se sente pleno, feliz com o seu trabalho? O quanto você não apenas se sente realizado, feliz, mas como é que estão os resultados profissionais? Você está tendo avanço? Você está construindo a sua carreira ou o seu negócio? A sua ascensão no seu trabalho? As pessoas te dão feedback, poxa, muito bom o seu trabalho, parabéns, você está indo muito bem. As pessoas identificam o que você faz, sobra dinheiro para você, você consegue doar um pouco do seu dinheiro, você consegue ter lazer com o seu dinheiro. Como é que é a sua vida? Ou melhor, você ganha o quanto você acredita que merece ganhar? Será que você ganha o que você merece? Na verdade, você ganha o quanto você merece, a partir daquilo que você está fazendo. Ah, mas eu acho que eu mereço mais. Ótimo, então esse é o primeiro ponto. Eu me sinto merecedor demais. A pergunta é agora, o que eu quero fazer? Família, como é que é a sua vida familiar? Família, você se relaciona com as pessoas que você ama, com seus familiares? Você os vê, você apoia eles te apoiam, existe companheirismo? Como é que é essa relação? Como é que é essa relação você com seus filhos, com seu cônjuge também? Vida social. Ah, você sabia que você tem uma vida social? Sabia que a sua vida não se resume só ao trabalho, casa, trabalho, igreja? Talvez isso não seja muito importante para você. Mas o fato é que quando a gente tem um relacionamento social, gente, e em especial com pessoas diferentes de nós, e nós temos a capacidade de respeitar as diferenças, e mesmo que você tenha uma religião e eu tenha outra, muito diferente, eu consigo me relacionar com você, mesmo que você tenha uma origem diferente, eu uma origem diferente, eu consigo me relacionar com você e até entender por que você é como é. E isso me torna talvez mais humano e menos preconceituoso, menos julgador. Hobbies e diversão. Será que você tira momentos para se divertir? Você tem hobby? Uma diversão? Uma coisa que você gosta de fazer? Ler uma coisa? Praticar algum esporte? Se você não se estima, cara, não se dá um presente desse, quem vai te estimar? Plenitude e felicidade, se sentir pleno, quanto você é feliz. Feliz, alegre, motivado. Mas a minha conta não está do jeito que eu quero. Como é que eu posso ficar feliz? Mas eu ainda não fiz aquela viagem que eu quero. A minha empresa ainda não está faturando as 8 vezes mais que eu quero. E sabe de uma coisa? Sabe o que um pesquisador em Harvard descobriu? Que as pessoas que são mais felizes, elas não são felizes porque têm sucesso. Elas têm mais sucesso porque eram mais felizes. Então o desafio é você ser feliz, muito feliz. E não estou dizendo feliz de você sair por aí sorrindo. Não, mas você está positivo, está bem. Mesmo que as coisas fora de você não estejam tão bem quanto você gostaria que estivesse. Porque quando você está bem, quando você comunica felicidade, o seu cérebro, ele produz química boa e você consegue acessar os centros de aprendizado do seu cérebro. Você consegue acessar as suas faculdades mentais de uma maneira muito mais rápida, muito melhor. Quem é mais feliz, gente, tem mais sucesso. Você precisa agora de um objetivo. Se no domingo à noite, acabando o Fantástico, você sente aquela sensação de que amanhã vai começar a luta, se você não desperta o seu despertador, só o seu despertador que está despertando, se o seu despertador está despertando na maioria dos seus dias, é porque talvez você não tenha uma visão irresistível de futuro, uma visão de melhoria, uma visão de crescimento para você, uma visão de contribuição para outras pessoas e uma visão de recompensa para você. Você não vai chegar na visão de futuro que você quer, essa sua vida aí, que está legal hoje, eu imagino, mas essa vida que você quer muito melhor, ela não existirá enquanto você continuar sendo a mesma pessoa. Se você tiver as mesmas convicções que você tem hoje, se você tiver os mesmos valores, os mesmos hábitos, se você tiver a mesma estrutura psicoemocional agora em você, adivinha, você pode até chegar perto, mas você não vai conquistar isso de uma maneira natural, tranquila, e mais importante do que chegar é o quê? Se manter.
Não adianta chegar de qualquer jeito. Adianta se tornar uma grande pessoa em algum aspecto e perder a sua família, sua saúde, seus valores, a ética, a honestidade, sua integridade. Vale a pena? Então se trata de uma melhoria sistêmica. Só que você precisa primeiro definir um objetivo, definir uma visão para você.